A vida cristã é uma batalha sem tréguas. É impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Nosso objetivo hoje é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Fique comigo até o final. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tá uma bênção, né? Hoje minha expressão tá um pouco mais cansada que o normal. A voz tá fraquinha, tá rouca, falhando. O dia foi muito puxado. Pela manhã estivemos trabalhando no nosso serviço secular em outra cidade. À tarde, acompanhamos uns irmãos ali na manutenção do som em uma das congregações. E agora à noite, estivemos também auxiliando, cooperando com o nosso pastor Raimundo Silva, pastor local, que está nos orientando, está nos instruindo, sempre assistindo aqui a nossa pré-aula. Deus abençoe o nosso pastor, uma bênção. E agora já é madrugada de domingo, quase 1h da manhã. E daqui a pouquinho nós teremos consagração com os jovens em prol do culto de mocidade, né? 7h da manhã já estaremos lá na igreja cooperando com os jovens. Por que é que estamos falando isso? Porque não somos obreiros de internet, que vem aqui simplesmente, traz um resumo da lição, ou faz um sermão, uma pregação. Não, não é assim. Nós somos ovelhas, temos um pastor, assistimos uma lista de culto, cooperamos na obra de Deus, e assim o nome de Jesus vai sendo glorificado. Amém? Olha, irmãos, baixem o nosso subsídio, ele está disponível aí na descrição do vídeo, tem um linkzinho azul aí embaixo, você clica e faz o download desse material. É uma excelente ferramenta para você que melhor deseja se preparar para a escola bíblica dominical. Seja aluno, seja professor. É de graça, não custa nada. É um presente do Abrejaula para você. E vocês nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações, deixando seu like e também compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possível no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Se você fizer isso, fará com que mais pessoas conheçam e amem a escola bíblica dominical. Seja um cooperador da maior escola teológica do mundo. Amém? Então vamos à nossa pré-aula de hoje. Estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano de 2020 uma revista de escola dominical publicada pela CPAD, uma edição especial. E o título geral da lição é Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E dentro dessa revista já caminhamos por algumas lições. E com a graça de Deus, chegamos hoje na lição de número 9, que será ministrada no dia 30 de agosto de 2020. E o assunto desta lição é como vencer as oposições à obra de Deus. Quem faz a obra de Deus sofre oposição? Essa pergunta é retórica. Claro que você vai dizer que sim. Mas o que é oposição? Aqui dentro do título da lição, vamos entendê-lo. Oposição, em um conceito dicionarizado, significa o caráter ou o estado ou ainda a condição do que se opõe, do que é oposto. É a ação de estar contra algo ou alguém. Então, durante a sua caminhada com Deus e durante a sua prestação de serviço ao reino, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar a voz contrária, você vai encontrar quem não concorde, você vai encontrar quem trabalha contra aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está fazendo para Deus. É impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Em um sentido mais pessoal, oposição é o entendimento diferente e discordante de duas ou mais pessoas sobre um mesmo assunto. Por exemplo, os ímpios, eles têm um entendimento de mal que nós não temos. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal. E com a igreja não é assim, com os trabalhadores da obra não é assim. O mal é mal e o bem é bem. Pecado ainda continua sendo pecado. Perceba que o mundo, o diabo, esse sistema que está implantado não só na nossa nação, mas a nível global, eles são vozes contrárias, são oposição. Por quê? Porque eles têm uma visão diferente da visão de Deus, diferente daquilo que a Bíblia nos norteia acerca da santidade, acerca do sexo. Você veja que a igreja prega que sexo seguro não é sexo com preservativo, sexo seguro é sexo no casamento.
né? E quando você prega isso, você encontra vozes contrárias, cafona, retrógrado, atrasado, moralista. E você percebe aqui no que diz respeito ao casamento. Casamento é coisa do século passado. O momento agora é de aproveitar. E a igreja é firme nos seus valores. O mundo e o diabo são opositores a isso, aos valores cristãos, à cultura do céu. E nós devemos nos manter firmes, mesmo em meio à oposição. Olhando para o texto áureo da lição, nos diz assim: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Glória a Deus por isso, somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Olhando para o texto áureo, você consegue entender a que se refere essa expressão todas estas coisas? Em que nós somos mais do que vencedores? Em todas estas coisas. E o que é todas estas coisas? Olha, a primeira regra da hermenêutica, né? Olhar o contexto imediato. E olhando alguns versículos que antecedem o versículo do nosso texto áureo, nós vamos entender o que é todas estas coisas. E todas estas coisas aqui é oposição. Paulo vai falar, ele vai enumerar alguns tipos de adversidades, ou pelo menos eu enumerei aqui 6, que estão presentes nos versículos 35 e 36. Olha o que diz o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia é um tipo de oposição, um tipo de adversidade. O que é tribulação e angústia? São tensões, problemas, infelicidades. E Paulo está dizendo, estas coisas não podem nos separar do amor de Cristo, não podem fazer com que a gente cesse de trabalhar para Deus, que a obra pare. Vai ter tribulação, vai ter angústia. Em todos os momentos do nosso serviço cristão, passaremos por tribulação. Não somos melhor do que Paulo, do que Pedro, do que Tiago, do que Policarpo, do que os pais da igreja, do que aqueles que se entregaram pela obra. Enfrentaremos sim tribulação e angústia, mas elas não podem fazer parar o trabalho de nossas mãos. Ele enumera aqui ainda a perseguição. Você faz a obra de Deus, você vai ser perseguido. O título aqui da nossa lição vai nos mostrar como vencer a oposição à obra de Deus. No contexto da lição aqui que estamos estudando, de Neemias, a construção dos muros, eles foram perseguidos por Tobias, Sambalate, Gésem e outras pessoas mais. E o que é perseguição? Perseguição consiste num conjunto de ações repressivas realizadas por um grupo específico sobre outro. Sambalate e sua turma fizeram várias investidas no intuito de que a obra parasse, de que Neemias desanimasse, de que os trabalhadores cessassem de trabalhar. Mas em meio a essas adversidades, em meio a essa oposição, mesmo com perseguição, eles não pararam de fazer a obra. Que sejam um exemplo para as nossas vidas. Mas, irmão Murilo, eu estou sendo perseguido, fulano de tal. Mas, meu irmão, olhe para Jesus. Não deixe que uma cara feia, que uma opinião contrária te faça desistir daquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Porque quando ele for cobrar, ele não vai cobrar do perseguidor, não. Ele vai cobrar de você. Por que parou? Eu mandei parar, eu mandei largar a rede, eu mandei desistir, eu mandei voltar atrás. Não, Senhor, mas me perseguiram, mas estava difícil. Mas quem foi que mandou você fazer? Quem foi que disse vai, faz? Eu estou dando nas tuas mãos. Não foi ele. Então ele se responsabiliza. A obra cresce em meio às dificuldades. É um mistério. É a semente que germina em meio à oposição. Bendito seja o nome de Jesus. Ele ainda enumera aqui em terceiro lugar, dentro do nosso versículo, a fome. O que é a fome aqui? A falta de comida. Ele ainda fala da nudez, né? A fome ou a nudez. A nudez aqui é a falta de roupa necessária para se cobrir. Não é só a roupa de vestir, mas também em meio às viagens missionárias faltava um lençol para que o apóstolo se aquecesse, uma capa. Quando ele estava preso lá na masmorra, ele estava lá naquele calabouço em Roma, ele pediu a capa, que Timóteo trouxesse sua capa para que ele pudesse se cobrir. Ele fala de perigos. E o que são aqui esses perigos que Paulo cita? Em outro livro, ele explica que perigos são esses.
segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, perigo de morte, perigo de assalto, perigo no meio dos falsos irmãos, olha só. E ele diz assim, isso não pode me separar do amor de Cristo, isso não pode fazer com que eu cesse de trabalhar, eu continuo, eu não paro, eu não desisto. Ele ainda aqui enumera uma sexta adversidade, a espada. O que é a espada aqui? A NVI traduz como ameaça de morte violenta. Mesmo em face da morte, ele nos diz, não devemos parar. Estas coisas não podem nos separar do amor de Cristo. E Paulo ele nos ensinou que em todas estas coisas, apesar de todas essas adversidades, nós somos mais do que vencedores. E o termo mais do que vencedores aqui presente no nosso texto áureo, nota isso aí na sua lição. Ele significa literalmente super vencedores. Vitória certa, vitória garantida. A questão aqui é não parar, a questão é não desistir. Na Bíblia há várias promessas. A promessa para quem é obediente, a promessa para o pecador, a promessa para quem trabalha, a promessa até para quem é fraco. Lá em Apocalipse ele diz assim, vi que tu com tua pouca força não negaste o meu nome, mas agora eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. Tem promessa, irmão, para quem está fraco, mas está fazendo, está trabalhando, não entregou, não parou. Glória seja dada ao nome de Jesus, só não tem promessa para covarde. Covarde tem que voltar, medroso tem que voltar. Mas eu tô fraco, mas não está fazendo. Tem promessa de porta aberta. E a porta que ele abre, eu duvido alguém fechar. Chame alguém para fechar a porta que Deus abriu. Eu duvido, não fecha. Quem abriu foi ele. Bendito seja o nome de Jesus. O crente, ele não pode ser considerado um derrotado quando passar por dificuldades. E nem é sinônimo de abandono divino o fato de, às vezes, por fazer a obra de Deus, estarmos sujeitos à perseguição, à fome, à nudez, à tribulação, à angústia, à espada. Não, isso não é sinônimo de desfavor divino. Mesmo em face da oposição, nós somos mais do que vencedores. Neemias era mais do que vencedor. Os trabalhadores que seguraram ali o peso com Neemias eram mais do que vencedores. Você está fazendo a obra de Deus, você já é mais do que vencedor. Você não trabalha com uma possibilidade de vitória, você trabalha em vitória, você é mais do que vencedor. Bendito seja o nome de Jesus. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Dentro da verdade prática há uma condição. Quando? Esse quando aqui demanda uma atitude de entrega, uma atitude de confiança, uma atitude de fé. Porque muitas pessoas olham só o tamanho do problema, olham só os obstáculos. Você, note isso aqui, olha como isso é interessante. Você está diante de muitas oportunidades de Deus, disfarçadas de impossibilidades. Eita, irmãos, como isso ficou bonito. Todos os dias, Deus nos entrega várias oportunidades que estão disfarçadas de impossível. E Ele quer que a gente acredite, que a gente confie nele. O problema é que muitos olham só para as dificuldades. Muitos olham só para as adversidades. Deus está dizendo, olha para mim, aí tu vai me conhecer como eu sou grande. Olha para Deus e tu vai ver o tamanho do teu Deus, que é maior do que os problemas, que é maior do que as oposições. Há uma ilustração, ainda que imperfeita, transmite bem essa ideia. Um garotinho, ele perguntou ao pai, qual é o tamanho de Deus? Olha, irmão, que pergunta. Se alguém lhe perguntasse aí agora, qual é o tamanho de Deus? Qual seria a sua resposta? Então, o pai, ele olhou para o céu e viu um avião passando lá de longe. E o pai perguntou ao filho, que tamanho é aquele avião? O menino olhou assim e disse, papai, é pequenininho, quase não dá para ver. Aí aquele avião, ele foi e aterrissou no aeroporto. Aí o pai levou o filho lá. Aí quando o pai levou o filho lá, perguntou, menino, que tamanho é esse avião? E o menino estava pertinho assim do avião e disse, papai, esse aqui é grande. Eita, que negócio grande, que aviãozão grande. Aí o pai foi e disse, olha,
esse avião aqui é o mesmo que você viu passando lá longe. É porque você estava vendo ele de longe, aí você achou que ele era pequeno. Agora você está vendo ele de perto, é por isso que você está vendo ele grandão assim. Com Deus também é assim. Às vezes a gente olha para Deus, para o agir de Deus, só de longe, a gente vê coisa pequena. Quanto mais nos aproximamos de Deus, maior Ele é nas nossas vidas e menor se tornam as dificuldades, porque nós cremos no Deus do impossível. Então a verdade prática nos chama para que a gente venha colocar a nossa fé inteiramente em Deus, porque quem confia em homem desiste. Quem olha para a força do próprio braço, dependendo das circunstâncias, ele para. Mas aquele que deposita a sua fé em Deus permanece firme. Uns confiam em carros e cavalos, alguns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos confiar em Deus, vamos chegar mais perto dele. Ao invés de olhar para a impossibilidade, olhe para a possibilidade, olhe para a oportunidade, melhor dizendo, que Deus está entregando nas tuas mãos. O nosso ponto central, ele é bem interessante, ele diz assim: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé não pode ser facilmente abalada. E a lição vai nos ensinar isso. Para vencer a oposição, nós devemos nos manter firmes em nossa fé, em nossas convicções. Nós devemos guardar a nossa fé. E Paulo ele usa uma expressão bem interessante em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, né? Ele diz: eu combati o bom combate. Olha, eu estou encerrando a carreira, mas eu guardei a fé. E o que guardar a fé significa? Guardar a fé é conservar a fidelidade. Em meio ao bom combate, em meio às dificuldades, às lutas, os desafios, Paulo disse assim: eu me mantive fiel, eu guardei a minha fidelidade, glória a Deus. E olha que ele enfrentou muita oposição, viu? Se você estudar as 3 viagens missionárias de Paulo, você vai ver, irmão, que coisa Paulo não enfrentou. Mas ele vai dizer aqui no final de sua carreira: eu conservei a minha fidelidade. Fidelidade à missão que Deus me entregou, fidelidade à doutrina, porque guardar a fé também significa integridade, significa não se desviar da verdade revelada. E apesar de tudo, Paulo se manteve firme, ele guardou a fé. E a tônica da nossa lição é esta: guarde a sua fé mesmo em meio à oposição. Seja fiel a Deus, porque muitas pessoas, quando vem a oposição, elas se desviam. Muitas pessoas, olha, irmão, por causa de uma cara feia, tu desistir, tu entregar o cargo, é porque tu não estava fazendo para Deus. Porque quem está fazendo para Deus não se assusta com essas coisas, não. Paulo está dizendo: quem vai me separar do amor de Deus? E a lista ela é tão grande. Aí uma cara feia te separou do amor de Cristo, uma cara feia te fez desistir. Não, irmão, olha para Jesus, deixa disso, deixa de moleza, deixa de estar olhando para as circunstâncias, para a parede caindo, para não sei o que ali, não sei o que ali. Olha para as pessoas, e olhando para as pessoas, sente a alegria de Deus, porque Deus está te entregando uma obra para realizar. Não deixa que a oposição e as adversidades te desestimule, te faça querer parar. Continua em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Guarda a tua fé, te conserva fiel, conserva a integridade, não foge da missão que Deus te entregou. Bendito seja o nome de Jesus. E meus irmãos, a nossa lição, ela está estruturada em 3 tópicos. Algumas são estruturadas em mais, mas essa lição de número 9 está estruturada em apenas 3. O primeiro é: qual é a procedência destes ataques? E temos aqui alguns subtópicos onde desenvolveremos aqui esse pensamento. Apesar de Tobias, Sambalate, Gessem e outros estarem se levantando contra a obra de Deus, quem era que estava por trás destes homens? Quem era que estava influenciando esses homens? E falaremos sobre isso aqui nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo, o segundo tópico, melhor dizendo: o inimigo procura atingir nossa fé. Quais são as armas utilizadas pelo diabo a fim de fazer você parar? A fim de fazer você desistir? É importante aprendermos isso aqui. Vamos enumerar algumas segundo o contexto da nossa lição. E o terceiro ponto da lição vai nos falar qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus.
o que eles fizeram, quais as atitudes que tomaram para vencer a oposição. Então comecemos pelo o tópico de número 1, né? Qual a procedência destes ataques? E olhando para esse primeiro tópico, é necessário fazer uma digressão aqui na história. Estamos em Neemias e vamos digredir até o livro do Gênesis. No princípio de todas as coisas, após a queda de Adão e Eva, já se ouvia dentro do jardim do Éden, um jardim plantado por Deus. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Isso ele está falando com a serpente. A serpente aqui é Satanás. Satanás tem uma descendência. Olha só, irmãos, como é interessante o texto. E o seu descendente, que é Cristo, né? E ele diz assim: este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência de Satanás fere a descendência dos santos. Você consegue perceber aqui nesse versículo que há uma direção mostrando que a trajetória do povo de Deus seria uma trajetória de oposição, uma trajetória de peleja, uma trajetória de conflito. A descendência da serpente, mencionada aqui em Gênesis 3,15, são aqueles que consciente e inconscientemente estão sujeitos a Satanás e são usados por ele. Ele é a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 19, há um texto correlato a Gênesis 3,15. E apesar de um inimigo, nosso inimigo, aqui muitas vezes ser físico, visível, como eram os inimigos de Neemias. Sanbalate, ele via Sanbalate estava lá se opondo, mentindo, Tobias também escarnecendo, e os outros ali fazendo um conluio, se juntando para fazer a obra parar. Os inimigos eram visíveis, mas por trás deles havia um influenciador. É por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, nossa luta, nossa batalha, ela é espiritual. Nós não lutamos contra carne e o sangue. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Mas vocês sabiam que quando Paulo escreveu isso aqui, nossa luta não é contra carne e o sangue, não são contra os homens. Você sabia que Paulo estava enfrentando oposição humana? Paulo estava lutando contra os falsos mestres, os falsos irmãos, a idolatria. Paulo estava lutando contra pessoas físicas. A luta de Paulo era física, mas ele entendia que essa luta se dava principalmente, ou tinha sua origem, no espiritual. Porque quem se levanta para fazer cessar a obra de Deus está sendo influenciado pelo inimigo. Jesus diz: quem não ajunta comigo, espalha. Ele diz que uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando você vê alguém se unindo para se opor à obra de Deus, influência do diabo, ainda que ele esteja consciente ou não disso. E Paulo entende isso. Nossa luta não é contra carne e sangue. Apesar de estar lutando contra pessoas, falsos irmãos, ele diz assim: a luta é espiritual. A luta é espiritual. Paulo estava diante da descendência da serpente e sabia que por trás de cada investida humana havia a influência do diabo e dos seus demônios. Então isso responde aqui à pergunta do tópico de número 1. Qual a procedência destes ataques? Quem era que estava influenciando Tobias, Sanbalate e seus amigos? Então nós já temos uma noção disto aqui. Os inimigos são visíveis, são instrumentos a serviço do mal. Neemias e seus contemporâneos enfrentaram aquela forte oposição. E como já temos dito aqui, não era só a inveja que motivava aqueles homens a se oporem à obra. Não é só porque não gostei da cara de fulano, então eu vou me opor a ele. Não é só isso, irmão. Não é só isso, há uma influência do diabo. Assim como o diabo esteve por trás influenciando Amã, isto é capítulo 3, versículo de número 6, com um sentimento antissemita, com o intuito de matar
todos os judeus. Satanás também influenciou Atália. Depois lê a história dessa mulher. Está em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, do 12 em diante, versículo 10 em diante. Atália tentou matar toda a linhagem de Davi. Isso é sentimento, irmão. Não era só Atália dizendo assim, com inveja, filha de Acabe, vou acabar com a sucessão de Israel. Era Satanás influenciando ali por trás. Antíoco Epifânio, os imperadores romanos, Hitler, aqueles que promoveram a Inquisição e muitos outros. O sistema hoje aqui, você tem os deputados ali tentando votar a lei do aborto, os deputados tentando promover a agenda LGBT, desmoralizar a sociedade, desconfigurar a família. Eu vou dizer que isso é só um ataque humano? Não é, irmão. A influência ali por trás. A luta é espiritual. Eles estão sendo influenciados, não é por Deus. É por quem? Tenha noção disso. Então, olhamos para isso aqui e assim como nós somos instrumentos nas mãos de Deus e canal de bênção para abençoar outras vidas, quando Deus lhe usa, o poder não é seu, o poder é de Deus, você está sendo um canal. Quando Deus usa a sua voz para falar com outras pessoas, isso ali não é seu, você é um microfone na mão de Deus. Deus usa a sua vida como microfone para falar às outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Isso é interessante. E assim como nós somos usados por Deus nesse sentido, assim também existem pessoas à disposição de Satanás para ser canal de desgraça, de oposição ao reino de Deus, para promover a maldade, como Sambalate e seus amigos. Se você está enfrentando esse tipo de oposição, combata com as armas que Deus lhe deu: jejum, oração e palavra. Isso é muito importante, porque para finalizarmos o tópico de número 1, nós não podemos usar as mesmas armas que eles. Não, nós não podemos usar as mesmas armas dos opositores da obra. Os opositores da obra, eles usaram armas mundanas para desanimarem os trabalhadores e fazer cessar as construções do muro. É interessante, porque todos estão em guerras. Todos estão em guerra. Nós, os filhos de Deus, e aqueles que estão a serviço do mal. Mas nem todos militam com as mesmas armas. É fácil distinguir os filhos de Deus e os filhos do diabo através das armas que eles utilizam. Leia Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 18. Ali estão as armas utilizadas por aqueles que estão alistados no exército de Deus. Quem milita, né? Quem milita a boa milícia, quem combate o bom combate a serviço do céu, ele usa a verdade, a espada do Espírito, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho, o escudo da fé. Agora, quem milita do outro lado, ele vai usar Gálatas capítulo 19, capítulo 5, versículo 19 ao 21, a mentira, a imoralidade, a contenda, a dissensão. Você percebe que as armas são diferentes? Nós não podemos usar as armas deles. Por quê? Porque se fizermos um contraste entre Neemias e Sambalate, juntamente com seus aliados, perceberemos quem estava servindo a Deus e quem não estava servindo no comportamento, nas armas utilizadas. E quando entendemos isso, nós moldamos a nossa conduta. Por quê? Porque o crente não vence o mal fazendo o mal. Alguém mentiu, alguém falou mal ao meu respeito, agora eu vou queimar ele, agora eu vou falar mal. O crente não age assim. O crente não milita com as armas do mundo, milita com armas espirituais dadas por Deus. Então, coloque isso aí no seu coração. O crente não vence o mal fazendo o mal. O crente não supera a mentira, a arma dos outros soldados, dos soldados do outro exército, praticando a mentira. Nossas armas, como já disse, são a fé, a oração, a palavra, a vigilância. Lute com as armas que Deus tem te dado. Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição vai nos dizer o seguinte: o inimigo procura atingir a nossa fé. E aqui nós temos alguns subtópicos bem explicativos. O inimigo ataca com a arma do desprezo. É uma das armas utilizadas por Satanás, desprezo. O inimigo ataca com a arma do escárnio. O inimigo utiliza-se, o inimigo chama a nossa atenção para
imensidade da tarefa, o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. O inimigo usa como arma a astúcia. O inimigo usa como arma também as ameaças. E eu coloquei aqui em nosso subsídio, você depois pode acompanhar aí, que antes de eles se armarem, né, e desferirem golpes contra os que estão trabalhando, eles fizeram uma aliança. Todos os inimigos se juntaram para combaterem os que estavam trabalhando. Olha só, os inimigos se unindo em um propósito de fazer refrear a obra de Deus. Se vocês olharem Neemias capítulo 2, versículo de número 19, vocês verão isso. Olha o que o texto diz: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, povos completamente diferentes, samaritanos, árabes, amonitas, filisteus, souberam que nós estávamos reparando os muros de Jerusalém e tínhamos avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Houve uma aliança do mal. Em segundo lugar, ainda dentro do segundo tópico da lição, o inimigo, ele procura atingir a nossa fé, ele procura fazer refrear a obra de Deus. Eles ardiam em ira. Isso aqui é tão interessante, irmão. Eles ardiam em ira ao verem o progresso da obra de Deus. Neemias capítulo 4, versículo de número 1, está aqui a referência para você conferir. O texto prova do sentimento do coração daqueles homens. Enquanto Jerusalém estava em ruínas, estava em desgraça, todos eles estavam calmos, estavam serenos. Ninguém fazia nada, mas quando o trabalho de restauração dos muros começou, eles se agitaram e se levantaram com grandes insultos. Enquanto a igreja estiver parada, inerte, estática, morta, não sofrerá oposição. Uma igreja que não sofre oposição é uma igreja que não está militando. Porque se ela milita, indubitavelmente, ela estará em guerra. Mas, irmãos, quando olhamos a igreja ativa, a igreja viva, dinâmica, tenha certeza, o problema vai chegar. O problema vai acontecer. Tivemos uma experiência dessa natureza em uma das congregações que auxiliei ao presbítero que faz aqui a edição dos vídeos, o presbítero Herbert Lins. A gente tão empolgado ali em uma congregação que ele começou a dirigir. E ele dirigindo aquela congregação, e a gente começou a fazer culto evangelístico, consagração com a mocidade, oração, escola dominical, chamando o pessoal para vir para a escola dominical, e a igreja começou a encher. E estava ali tudo às mil maravilhas. E tinha assim alguns obreiros mais inexperientes, e todo mundo ali, os obreiros mais inexperientes, empolgados, né, dizendo: tá bom, a obra está crescendo, tá uma bênção, tá assim. E eu conversando com o presbítero, nós já mais um pouquinho antigos na obra, dissemos aos obreiros mais empolgados: olha, vamos colocar os pés no chão, tá uma bênção, mas os problemas vão começar a aparecer. Aí eles disseram: mas que problema? A igreja está crescendo, a igreja está se movimentando. É justamente por isso. A igreja está em movimento. A igreja está ganhando terreno no reino do inimigo, está crescendo, está expandindo a sua tenda. Aí vai ter oposição. Se tivesse parado, se não tivesse fazendo, aí não tinha oposição. Mas está fazendo, vai ter oposição, vai surgir dificuldade. Por quê? Porque uma Jerusalém restaurada e poderosa significa uma Samaria em depressão. E, infelizmente, percebam como isso é triste. Quando você vê a igreja dinâmica, há pessoas que dizem: para que isso? Para que aquilo? Por que fazer isso? Negócio de evangelismo? Para que sair nesse porta a porta? Olha, esse negócio aí de entregar literatura, isso é coisa do passado, não funciona mais. Ele não vai. Mas ele também não quer que as outras pessoas vá. Infelizmente, quando a obra está dinâmica, a igreja ativa, tem pessoas infiltradas dentro da igreja, joio, que estão tão cheias de maldade, que preferem ver um irmão no mundo
do que servindo a Deus. Ele tem mais prazer de ver o irmão no pecado, no fundo do poço, do que ver o irmão lá pregando, evangelizando, sendo separado para a obra, crescendo no reino de Deus. Ele sente inveja, ele não faz e não quer que ninguém faça. Isso é sentimento de Tobias, sentimento de Sambalate, sentimento de Gésem. E nós devemos desviar-nos destas pessoas. Devemos fazer isso. Mas percebam, eles procuram meios para atingir a nossa fé. E você vai sofrer ataques. Está trabalhando, irmão? Te prepara, viu? Te prepara. Isso aqui não é palavra profética, não. Isso aqui é realidade, acontece. Você vai sofrer oposição. Olha as armas usadas. Zombaria era uma das principais estratégias dos inimigos. Eles zombaram de Neemias, zombaram dos judeus. Olha o que diz o versículo de número 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o árabe, zombaram de nós. E o que é zombar? É mangar, é debochar, é ironizar. Já teve essa experiência? Já desanimou por causa disso aí? Pronto, agora você está aprendendo aqui. Você está aprendendo que isso é arma utilizada por Satanás. Quando isso acontecer, não fique triste não, se alegre. Quando você estiver trabalhando e alguém estiver zombando, alguém estiver debochando de você, estiver lhe ironizando, olha, não fique triste não, vou parar, vou dizer, não, você vai trabalhar mais, porque está incomodando. E quando incomoda, é sinal que nós estamos no caminho certo, é sinal que nós estamos fazendo. Glória a Deus. A segunda arma utilizada pelo mal foi o desprezo. Está aqui nos subtópicos do ponto de número 2. E quando olhamos para a Bíblia, vemos lá em Gênesis capítulo, Neemias capítulo 2, versículo 19, a parte B, e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Desprezar significa tratar com desdém, desconsiderar. Está fazendo a obra de Deus. Olha, esse negócio, eu estou fazendo a obra, vou ser pregador internacional, vou do seu... Meu irmão, vai ter desprezo, vai ter momento assim que alguém vai lhe pegar e vai fazer assim, vai ficar no molho. Vai ser desconsiderado aqui, ó, não vai ser chamado não. Vai ter oposição, mas a gente não pode parar por estas coisas. Mas adiantando aqui, porque senão daqui a pouco dá 2 horas da manhã e já chega a hora da consagração. Eles utilizam o desestímulo, né? Eles tentam diminuir, eles tentam tirar a autoestima de quem está trabalhando. Fizeram isso com o povo lá, né? Com menosprezo, zombando, escarnecendo na presença dos irmãos. Eles também utilizam astúcia. Isso aqui é perigoso. É um discurso bonito, dizendo assim, vamos ajudar vocês. Somos irmãos, temos a mesma fé. Deixa eu te ajudar, mas é um discurso falacioso. Eles querem te ajudar para se infiltrarem na obra e solapar a tua fé. Te fazer desistir, desestimular. É aquela pessoa que caminha junto ali, olha, estou ajudando, viu? Vou ajudar. Aí começa a caminhar junto, aí começa a zombar, começa a falar mal, aí começa a dizer, rapaz, está fazendo isso aqui, mas não vai dar certo. Rapaz, é melhor aqui, tem proposta aqui, vai para ali, fica ali, vem para cá. Vamos fazendo a obra de Deus, tendo cuidado com os inimigos e com as armas usadas pelo mal. Mas vamos finalizar aqui o nosso subsídio com o tópico de número 3, falando acerca de qual foi o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Talvez essa aqui seja a parte que mais nos interessa, o final é muito bom. E vamos aqui enumerar pelo menos 5 segredos que eles... ou 5 atitudes que eles tiveram a fim de vencer aquela forte oposição. A primeira delas aqui não está entre as 5 que eu coloquei no subsídio, mas nós devemos comentar sobre isso. A oração. Eles venceram através da oração. Quer vitória? Dobre os joelhos, ore, converse com Deus, entrega tudo nas mãos de Deus. A oração é uma chave que abre portas. A oração é um combustível para a alma cansada, para o espírito que está passando por dificuldades. Você ora, seu espírito é renovado. Mas nós temos aqui algumas atitudes tomadas por eles que podem ser muito bem trazidas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eles venceram a oposição porque cada um fez a sua parte. Neemias capítulo 4, versículo de número 15.
Cada um fez a sua parte, cada um trabalhou naquilo que lhe competia, cada um exerceu a sua responsabilidade. Irmão, como é bom quando cada um está fazendo a sua parte. Porque se eu paro de trabalhar, paro de fazer aquilo que me compete e fico fiscalizando o trabalho dos outros, eu nem faço o meu e nem deixo o outro fazer o do outro. Cada um ali fez a sua parte. 4:15 diz assim: mas os primeiros governadores... Eu estou no capítulo 5, agora vai certo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Vai fazendo o seu. Talvez alguém que está lá atrás, está dependendo de que você exerça a sua responsabilidade para que a dele lá dê certo. Aí você para de fazer o seu para estar olhando do outro, para estar criticando do outro, não faz o seu e prejudica lá quem está dependendo de você. Então o primeiro segredo para vencer a oposição é cada um fazer a sua parte. Se concentre na sua missão, na sua tarefa. Em segundo lugar, os judeus eles venceram porque mantiveram as mãos ocupadas e os olhos abertos. Eles trabalhavam e vigiavam. A ação e a vigilância, elas devem andar de mãos dadas, pois muitos envolvem-se tanto no trabalho que deixam de vigiar e por isso caem no próprio campo de atuação, caem no trabalho. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 16 ao versículo de número 18. Diz assim: sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha as armas. Era trabalhando e vigiando. Há pessoas que se entregam tanto ao trabalho que se esquecem de vigiar. E nós não podemos ser assim. O obreiro ele deve ter este equilíbrio. Ele se entrega para fazer o trabalho, ele se entrega à obra, a cooperar na obra, mas ele não pode se esquecer que ele também é falho, que ele também está sujeito aos ataques do mal. Ele deve trabalhar e vigiar. Trabalhar e vigiar. A vida do obreiro precisa ter este equilíbrio. Em terceiro lugar, os judeus venceram porque ficaram perto uns dos outros. Unidade, a união, a disposição de ajudar uns aos outros, não é fiscalizar para criticar no intuito de separar o irmão, desestimular, não. É se unir no intuito de fazer com que ele que está ali fraquinho continue a fazer e você também fazer o seu. A unidade e a disposição de ajudar uns aos outros foi o fator decisivo para vencer a oposição. Olha o que diz o versículo de número 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Olha, não é para ficar longe não, a gente está longe, está distante. Mas quando houver peleja, se tocarem a buzina ali, a trombeta ali, vamos lá, vamos se juntar e ajudar para que o inimigo não vença ali quem está trabalhando. Se a gente se unir, o inimigo não vai vencer. Uma igreja unida é uma igreja forte. Se você trabalha em união, se você tem uma cooperação, se você tem a humildade de reconhecer que não pode fazer tudo sozinho e tem a ajuda dos outros, você vai conseguir concluir o trabalho que Deus entregou nas suas mãos. E por último lugar, ou melhor dizendo, em quarto lugar, os judeus venceram porque se mantiveram focados e dedicados à obra de Deus. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 4. Isso aqui é interessante. Assim trabalhávamos na obra, metade deles tinha as lanças, e desde a subida da alva até o sair das estrelas. Havia constância, havia empenho, não havia espaço para o ócio. Quem trabalhava estava dedicado. A preguiça não tinha vez ali. E nós precisamos estar dedicados também na obra de Deus, termos essa constância. Faça chuva, faça sol, devemos ter dedicação. E por último lugar agora, irmãos, encerrando, os judeus venceram porque confiaram em Deus e foram cautelosos. Neemias capítulo 4, versículo 20, a parte B, até o versículo de número 23, a Bíblia vai dizer que Neemias disse ao povo: Deus vai pelejar por vós.
Mas o povo foi cauteloso, o povo sabia que Deus estava na peleja, mas estava todo mundo lá preparado para a guerra. Então, a fé, ela não anula a prudência. Ah, eu tenho fé em Deus e você é imprudente? Não, a fé não anula a imprudência. Neemias diz ao povo, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos dar a vitória, mas aconselha que os homens não saíssem de Jerusalém. Neemias diz, estejam preparados para um ataque iminente, mantenham a vigilância. Então, para vencer a oposição, devemos confiar em Deus, mas sermos prudentes. São aqui alguns segredos, algumas atitudes que nós devemos tomar a fim de manter a unidade, a fim de que a obra não cesse e a fim de que a gente possa dizer como Paulo, né? Nós possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, estou encerrando a carreira, mas guardei a fé. Fui fiel na missão que Deus me entregou. Meus irmãos, eu peço desculpa a todos vocês, estou finalizando a lição, já são quase 2 horas da manhã, estou um pouco cansado. Na próxima lição, nós exporemos aqui os pontos com mais calma, né? Mas Deus abençoe sua vida. Deixa aí o seu comentário, interaja conosco aí, vai ser uma bênção. Se você chegou até o final, diga aí, eu cheguei até o fim, né? Se você teve essa paciência de chegar até o fim. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana. Compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas, abram a jaula.